Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A figueira na Bíblia, ela representa somente os judeus? Será que quando se trata de figueira, é somente dos judeus que a Bíblia está falando, principalmente Jesus? É isso que nós vamos compartilhar agora nesse vídeo. Se você desejar se inscrever, faça segundo o seu coração. Então, a Bíblia diz que Jesus, vendo uma figueira, ele estava junto com os discípulos, e ele vendo uma figueira, ele se aproximou para ver se via alguns frutos, mas não tinha. Então ele vai amaldiçoar a figueira, e a figueira seca completamente. Esse é o texto. A figueira é um livro, é uma árvore que na Bíblia ela tem muitos simbolismos nela, né? Fertilidade e coisas desse tipo. E as pessoas vão mencionar muito a figueira, vão relacionar muito a figueira a Israel. Tudo bem. É o princípio básico? É, porque Israel se tornou como uma figueira. Como essa figueira? A figueira ela é uma árvore que ela tem muitas folhas, ela é muito robusta, muito cheia, né? E o fruto delas, você tem que se aproximar para ver. Eu não sei como não me lembro se eu vi alguma figueira com frutos maduros. Mas com os frutos já bom para comer é meio complicado, porque ela fica meio entre as folhas. E tem muitos que dizem que Jesus era míope, né? Porque ele teve que se aproximar para ver se tinha, né? Mas a representação disso não quer dizer isso. Então, em relação a Israel hoje é sim uma figueira que ela, na verdade, a Bíblia diz que ela floresceu, mas quando floresce não quer dizer que já tem fruto. Ela está para dar frutos, e os frutos da figueira só vai vir, creio eu, no período da grande tribulação. Então, veremos os frutos dessa figueira chamada Israel. E Jesus vendo, né, não viu frutos, então ele amaldiçoou e ela secou. Ela secou. Então, esse é exatamente vamos dizer que essa é exatamente a situação de Israel. Israel está seca, ela não produz fruto e as suas raízes, né, ela não tem nutrição, né, mas aqueles que ainda assim pode ver folhas na figueira, eles podem achar que ela está em prosperidade, mas na verdade ela não tem fruto, ela não tem nada a oferecer. Espiritualmente, Israel não tem nada a oferecer. Israel vive um período religioso passado, eles estão ansiosos para voltar a sacrificar animais, porque eles não aceitam o sacrifício de Cristo. Eles estão ansiosos para reconstruir o templo, porque agora eles entendem que eles precisam do templo e eles precisam sacrificar. Então eles querem voltar ao período da lei. Na verdade eles estão vivendo, né? Eles tentam viver no período da lei. A única coisa que falta é o sacrifício, que eles não têm elaborado essa prática. Mas e a igreja? Essa representação, eu entendo que ela é muito maior para a igreja. Porque a igreja hoje, ela tem muito volume. Mas os frutos que a igreja está oferecendo hoje, eles são muito ruins. Muito ruins. E é uma figueira brava. Tu lembra do rapaz lá, o Zaqueu, né, que subiu numa figueira brava? E era uma figueira brava. Esses frutos ruins, eles podem, na verdade, nem existir, serem frutos fictícios. É como hoje se prega o evangelho, vamos botar que a figueira está pregando o evangelho. E a figueira anuncia aos povos, disse: vinde, provai do fruto, que
E nós produzimos pelo Evangelho de Cristo. E as pessoas vão, mesmo sem ver esses frutos, as pessoas vão passar a viver debaixo dessa figueira. E se um dia, pelas misericórdias do Senhor, essa pessoa conseguir ver que ali não há fruto, então ela vai embora. Porque hoje o que está se oferecendo é menos do que nada. Mas são todas as igrejas, não é a maioria absoluta. Pode-se dizer que a gente buscando assim a proporção das cartas às igrejas no Apocalipse, eram 7 igrejas e 2 tinham uma condiçãozinha melhor, né? Então podemos dizer que 2/7, né? 2 partes de 7, ou seja, de cada 7 igrejas, uma está pregando um bom evangelho, outra está pregando um evangelho mais ou menos, e as outras estão complicadas, né? Variam, e tem outras que nada prega, nada. Ela prega doutrinas que chamam pessoas para gerarem prosperidade financeira para a igreja, onde a figueira que representa a prosperidade, na verdade, está buscando dessas pessoas o pouco que elas têm. E por não conhecerem o fruto do Evangelho, elas acabam gastando, né, o pouco que ela tem em busca do que ela não vê espiritualmente, mas ela passa a acreditar. Porque de tanto falar que tem frutos, que Jesus está ali, que é bênção, essas pessoas passam a se abrigar nessas figueiras. E o perigo disso tudo está em quê? Está em quê? Porque a pessoa ela pode ficar presa o resto da sua vida debaixo de uma mentira, de uma figueira robusta e lotada de folhas, muito bonita à vista, mas sem fruto. E por causa da beleza dessa figueira e por causa da beleza que ela apresenta, as pessoas conseguem imaginar que há um fruto ali. Embora nunca tenha recebido verdadeiramente, elas continuam presas ali. Eu estou falando de doutrinas de igrejas. Elas continuam presas nessas coisas. Mas o que se vê, na verdade, é que essas pessoas elas não prosperam espiritualmente. Elas são sempre dependentes dos ensinamentos dessa igreja. Elas são sempre dependentes dos pastores e ela não passa a viver sozinhas. Ou seja, elas vivem um evangelho de criança, é o que a Bíblia chama de o leite, né, espiritual, e elas não recebem comida sólida. Porque se elas receberem comida sólida, certamente elas vão deixar essas falsas figueiras sem frutos, né? Figueiras sem frutos. E quando alguém fala, como eu estou falando, dessas figueiras, o que eles colocam lá, né? O que eles vão apresentar para os seguidores dessas figueiras que não dão fruto, para se defender, né, dessa sua falta total de frutos que se pode ser percebidos. Eu vou falar. A árvore que dá fruto recebe muita pedrada. É isso que eles vão dizer. Então estão tacando pedra na gente porque a gente dá muito frutos. E as pessoas conseguem ver até as pedras que se atiram, mas não vê os frutos cair. Só vê folhas caindo. O que se pode ver é folhas caindo e as pedras que são atiradas nela. Mas os frutos não se vê. Mas eles dizem, os frutos estão aqui. E as pessoas vão continuar acreditando nisso, porque elas se tornaram dependentes de uma mentira, comendo algo que é imaginário, mas não pode provar o verdadeiro fruto, porque não é produzido nessas figueiras. O verdadeiro fruto, a verdadeira figueira que tem verdadeiros frutos, ela vai fazer com que o crente se torne-se dependente da igreja, do pastor, no momento da sua conversão. Mas quando ele se torna uma pessoa mais madura, ele mesmo vai produzir os seus frutos.
Porque os crentes que andam atrás dessas doutrinas são semelhantemente a elas. Eles não têm o que pregar. Então eles pregam igreja, eles pregam ensinamento de pastores. Você vê, por exemplo, em redes sociais, a pessoa vai lá e coloca assim uma frasezinha do que uma coisa aparentemente bonitinha que o pastor falou e fala: aqui estão os frutos da figueira. E na verdade não tem nada a oferecer. Oferece-se prosperidade financeira, oferece-se autoajuda, mas não oferece o sangue do Cordeiro. Não oferece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que veio para salvar o homem que está perdido. E o homem que está perdido vai parar na sombra de uma figueira, porque ele está cansado. E ali ele vai morrer de fome, porque não tem alimento para oferecer a ninguém. E o alimento que se oferece é algo imaginário. É como aquele filme, parece que é Peter Pan, né? Acho que é Peter Pan. A terra do nunca, do nada, sei lá. Então que no princípio eles têm, eles quando vão servir a comida não tem nada. Mas eles imaginam que tem. E assim eles vivem durante um bom período comendo o que é imaginário. É a mesma coisa da figueira que não produz fruto. Ela alimenta pessoas de imaginação e de sonhos que não poderão ser concretizados, porque o fruto delas são falsos, assim como são os seus ensinamentos. E o que Jesus diz a respeito da figueira, da árvore que não dá fruto? Corta e lança no fogo. Aí a pessoa vai dizer: pô, mas Jesus era contra a natureza? A árvore está produzindo oxigênio. Não, o simbolismo aqui é simplesmente um simbolismo espiritual. Quem não tem nada a oferecer, ele deve ser cortado, ele será cortado e será lançado no fogo. O fogo é o inferno. Ou seja, esses que ensinam ilusões e coisas falsas, o seu destino é ser cortado dessa terra, ser cortado do que, na verdade, eles se apropriaram para viver. Mas o seu fim será o fogo do inferno, é Jesus que diz isso, e o lago de fogo por toda a eternidade. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.